Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Esse videozinho tá começando diferente, sabe por quê? Porque o meu dia começou diferente. Eu vos apresento o Koala. Koala. É o meu presente, o presente mais fofo e lindo desse mundo que eu ganhei no Dia dos Namorados. E pra mim tem uma simbologia toda especial, porque eu e meu namorado, a gente se identifica em animais. Ele é um tartaruga e eu sou um koala. Vocês conhecem a história do koala? De acordo com os dizeres do Google, o koala é um animal que basicamente come e dorme. E com aquele 1% dele, aquele 1%, ele procura o amor da sua vida. Pois é, e eu sou muito assim. Eu adoro comer e adoro dormir. E com aquele 1% que eu nem sabia que estava nativa, procurei o amor. Ainda estamos no papo do amor. Pois é, senhoras e senhores. Mas hoje nem é sobre isso que eu iria falar. Eu fiquei pensando qual seria o papo do dia e durante um instante eu pensei assim, vou falar sobre a fuga da cidade. O Fugere Urban. Ó, quase que não sai. Ai, meu Deus do céu. Esses trava-línguas que eu coloco pra mim mesma. Mas eu tenho que continuar, a gente tem que se desafiar. E aí, enquanto eu pensava sobre o que falar, me veio exatamente isso à mente. A gente tem que se desafiar. E mais do que isso, a gente tem que se aceitar. Essa coisa da autoaceitação veio enquanto eu arrumava minha cama. Porque ontem eu estava assistindo uma televisão, para falar a verdade, eu estava cozinhando e a televisão ligada ao fundo. E em algum momento, uma atriz negra começou a falar sobre o processo dela de transição capilar. Pois é. E ela falou que para ela foi muito sofrido, porque ela passou anos e anos da vida alisando o próprio cabelo. A avó dela passou a vida inteira usando Enê e a mãe também. E aí, de repente, ela tinha que fazer uma personagem emblemática para a televisão. E aí, aquela personagem pedia dela um cabelo que a individualizasse. E calhou de ser o cabelo dela natural, o black. E aí ela começou a passar pelo processo de transição. E como ela disse, foi difícil. Foi difícil porque o companheiro dela na época não aceitava, dizia que não curtia tanto aquela imagem que ela estava começando a apresentar para o mundo. Foi difícil porque o histórico dela familiar é um histórico de uma família que sempre alisou, que sempre tentou adotar padrões mais próximos do branco, né? Enfim, mas depois de muita dor e sofrimento, ela passou pelo processo de transição e acabou inspirando a avó dela, que deixou de lado o Enê. A mãe não, a mãe continua a alisar o cabelo. E aí, pensando nisso e pensando em como foi o meu processo, eu percebo que o meu foi desligado, meio no mundo das nuvens. Eu fiz sem perceber que estava fazendo. Acho que o processo começou em 2011, talvez antes, quando eu ainda estava, acho que foi em 2010, quando eu descobri um salão de beleza lá perto de casa que fazia trança na goa, sabe? E elas faziam umas tranças tão legais, elas conseguiam fazer coração na minha cabeça, enfim, vários desenhos com o meu cabelo. E aí eu comecei a usar a trança. E aí eu comecei a faculdade e não sei que loucura deu que eu quis cortar tudo. E na época eu usava química do Beleza Natural. Enfim, eu cortei e comecei a deixar meu cabelo crescer, no estilo black. E parando para pensar sobre se houve ou não sofrimento, eu percebo que talvez a parte complicada tenha sido aceitar essa coisa do volume, porque ele é naturalmente volumoso. Então, por mais que eu passasse pelo processo de transição para o black, eu queria que o volume ficasse mais abafado, sabe? E aí, ouvindo a fala dessa mulher, eu percebia que isso era eu não me aceitar por completo. Olha que louco. A vida é feita de constantes mudanças. E para a gente passar por essas mudanças da maneira mais tranquila possível, a gente tem que aceitar o que é, né? A gente tem que aceitar a nossa beleza, que é única e muito, muito singular. Enfim.
No meio da loucura, me peguei pensando sobre isso, sobre esse processo de autoaceitação. Não dá para viver no mundo sem você entender o que você é e o que faz você ser exatamente quem é. Porque, do contrário, você fica suscetível a influências de várias origens. Eu fico pensando nessa menina no namorado. O namorado não aceitava. E por conta disso, ela ficou tendo dificuldades de olhar no espelho e achar aquilo belo. Como se vive em sociedade, a gente tem que ter muita certeza do que a gente é dentro, aqui dentro. Porque, do contrário, fica muito difícil enfrentar a opinião do outro. Muito complicado mesmo. Enfim, acho que era esse o recado de hoje, essa coisa de autoaceitação. Tô com isso na cabeça, autoaceitação. E além disso, o que me veio depois, eu tô seguindo algumas pessoas no Instagram. É um casal, ele italiano e ela francesa. E eu gosto muito, e a Fugery Urban veio disso, porque eles decidiram passar o resto do ano no campo. Enfim, e aí toda vez que eles começam um videozinho, eles colocam o dia da semana, ou em inglês, ou em italiano, ou em francês. E aí, eu sou louca pelas duas línguas. O inglês eu já domino mais ou menos, mas eu tenho muita vontade de, na vida, aprender o italiano e o francês. E aí, nessa coisa de autoaceitação, mas de constante aprendizado, eu decidi que eu vou começar pelo basiquinho, que são os dias da semana. E aí, hoje é sábado. E aí, me deu vontade de terminar o vídeo dizendo pra vocês que eu aprendi como é sábado em italiano e em francês. Em francês é samedi. Samedi. E italiano é sabato. Sábado. Enfim. Eu achei que isso foi a minha conquista, pessoal. Vou aprendendo os dias da semana em duas línguas que eu quero. Talvez, aos poucos, eu vá aprendendo mais e mais e mais. E daqui a muito tempo, lá na frente, quem sabe, eu já saiba falar italiano e francês. Então, meu recado final para vocês é esse. Cara, aceitação. Se aceita, se olha no espelho e faz as pazes com você. Você é belo. A beleza no mundo sua, única, que você deve exibir para o mundo. É sério, se aceita. Você é bonita ou bonito. E a segunda coisa não deixa de lado essa capacidade que o ser humano tem de aprender, não. Se é algo que você quer fazer, se é algo que você, um conhecimento que você quer adquirir, corre atrás disso, da sua forma. Pode ser através de um story que você vê todo dia no Instagram. E ali você pode, daquele story, você pode extrair algum tipo de conhecimento. Enfim, acho que era isso. Fora isso, vos apresento uma pessoa que talvez vire o nosso companheiro constante, que é o meu koala. Tava pensando em qual nome dá pra ele, mas eu acho que koala é tão próprio, que fez tão bem, tão feliz hoje. Enfim, tomara que vocês encontrem alguma fonte de felicidade, como eu encontrei no meu ursinho de pelúcia, tá bom? Fora isso, bom sábado. Já viu que tá lindo? Tá sol? Nossa, tá um dia de sol. Aproveitem, vão curtir. Fiquem bem, naquela corrente de positividade que eu sempre desejo a vocês. E a gente vai se falando, tá bom? Beijos de luz.